23:06, já estamos recebendo aqui nos estúdios do Golaço 2 convidados muito especiais nessa terça-feira, Dr. Carlos Mendonça, Dr. Vinícius Mendonça, que fazem parte do departamento médico da nossa Chapecoense e que vieram aqui para falar um pouco hoje de um grande estudo, uma revolução, aliás, né, na medicina esportiva, da qual eles fazem parte, né? Eles são os criadores dessa revolução. E claro, vamos resenhar sobre futebol, sobre Chapecoense também. Tá todo mundo com o coração na mão, uma semana decisiva. Com coração, né? Doutor Carlos, doutor Vinícius, boa tarde, bem-vindos ao Golaço. Que prazer tê-los com a gente aqui. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos os meus amigos aqui. Um grande prazer estar aqui novamente. A gente tem uma amizade grande fora aqui do trabalho. E, pois é, a Chapecoense, estamos aí na expectativa, né? Essa semana agora aí, o jogo contra o Curitiba, se Deus quiser terminar por aí, a expectativa é muito grande. Boa tarde pessoal, os ouvintes que estão nos assistindo. É isso, estamos esperando agora o próximo capítulo, né? Não tem dúvida que essa semana a gente resolve essa situação. Bom, vocês vão apresentar um procedimento que é inovador para a medicina esportiva, e eu quero que vocês contem detalhes aqui para os nossos ouvintes, que vocês dividam, né, todos os detalhes aí, né, desse grande estudo realizado por vocês, aqui para os nossos ouvintes do Golaço. Então, Giovanni, nós trabalhamos com ortobiológico desde 2007 na Chapecoense, né? Nós somos um dos pioneiros no tratamento com ortobiológico em lesões em atletas. Desde 2011, então, nós viemos trabalhando com célula-tronco. E esse trabalho especificamente é sobre ruptura de tendão de Aquiles, rupturas completas de tendão de Aquiles em atletas. Nós temos 6 casos em atletas e nós fomos apresentar então esse trabalho em Dubai, no 38º Congresso Mundial. Esse congresso acontece de 2 em 2 anos no local do mundo, né? Então nós fomos validar exatamente isso, porque é um congresso de medicina esportiva, onde estavam as maiores autoridades de medicina esportiva do mundo. Tem um trabalho que é Chapecoense, é um trabalho aqui de Chapecó, feito por nossa equipe, e que tem rendido os frutos aí satisfatórios. A gente tem, na verdade, esse trabalho que foi feito, que nós apresentamos em Dubai, são 6 casos, mas nós já temos 37 casos. Opa, 37. 37. 6 em atletas profissionais, né? E o restante aí a turma da pelada, né? Sim, que acontece é uma também, lesão, né? que acontece com qualquer um, né? Então nós já temos 37 casos, então o tratamento realmente é um tratamento inovador, não existe nenhum relato na literatura mundial de um tratamento de tendão de Aquiles em atleta sem cirurgia. A cirurgia é o padrão ouro, né? E o BMEC, essa aplicação de célula-tronco no local, ela é minimamente invasiva. Você faz uma punção ali na bacia, tira o sangue, que é o mesmo sangue que se usa para o transplante de medula óssea, para quem tem leucemia, usa quimioterapia. Então esse sangue é processado e aplicado no local da lesão, guiado por ultrassom, e só isso. Existe um protocolo de reabilitação, uma bota especial com palmilhas que nós vamos tirando ao longo do tempo, é um protocolo, e que culmina com a cicatrização dessa lesão em torno de 6 semanas, né? Nós temos aqui na Chapecoense o Maurício e o Alan Santos, né? Ambos retornaram a jogar com 4 meses. Então isso é um avanço muito grande. Porque o grande problema da cirurgia no tendão de Aquiles são as complicações. Descência de sutura, infecção, né? Fibrose no tecido. Às vezes você tem, nós já tivemos alguns jogadores aqui, operados de tendão de Aquiles fora, que chegaram e não conseguiram ter o mesmo rendimento, porque falta elasticidade do tendão, né? Então, e com essa técnica, o tendão não perde a elasticidade. Então, acredito que vai ser realmente um tratamento que vai ajudar muita gente mundo afora, não só os atletas. Doutor, só explicando, né? O doutor até falou, o doutor Carlos falou, é revolucionário porque não há necessidade de cirurgia, né? Então, só para comparação, um processo cirúrgico do tendão de Aquiles, um jogador pode retornar até em 1 ano, né? 7, 8, 9, 10 meses. Exatamente. Nesses casos estão retornando em quanto tempo? Exatamente. Então a cirurgia, além de ter uma resposta ao tratamento mais demorada, você corre o risco das complicações. Então quando você utiliza o BMEC, os atletas todos retornaram com 4 meses a jogar, né? Jogar a nível profissional, normal, e sem nenhuma complicação. Então, o grande detalhe dessa técnica é que você, além de não fazer cirurgia, você recupera o atleta num prazo mais curto e com um tendão com a mesma qualidade de um tendão normal. Ou seja, ele não perde força de flexão plantar, que a gente chama, né, que é o pé para baixo, de impulsão,
né? Coisas que são fundamentais no esporte, por exemplo, de salto, como basquete, voleibol, futebol, né? Então eu acredito que é uma coisa que vai ajudar muita gente. E lá, né, doutor Vinícius, em Dubai vocês apresentaram de forma inédita esse trabalho. Então é um trabalho daqui de Chapecó, de médicos daqui de Chapecó, né, que trabalham em Chapecó, que são da Chapecoense. E foi muito bem aceito, né, esse trabalho em Dubai. Então, na literatura, a gente tem começado a ver ao longo dos tempos agora muitos falar sobre o uso dos ortobiológicos no tratamento das lesões musculoesqueléticas, lesões musculares, lesões de ligamento, etc. Mas, especificamente, o uso da célula-tronco, do BMEC, no tendão de Aquiles ainda não há, né, até o momento na literatura, nenhum trabalho, principalmente um trabalho robusto. Existe já relato de utilização do BMEC, por exemplo, no auxílio no tratamento cirúrgico, em algumas outras situações, mas um trabalho assim, uma experiência como a nossa ainda não teve, né? E ainda se tratando de atleta profissional de futebol é ainda mais interessante. Então, aos olhos dos colegas médicos lá, que era um congresso de médicos do esporte, né? Um congresso de médicos que militam com atletas de vários esportes, né? Então foi realmente muito bem aceito, assim. Primeiro as pessoas ficaram espantadas e tudo mais, depois vieram compartilhar e tentar conhecer um pouco mais, né? E a gente espera que em breve a gente consiga ter os desdobramentos desse trabalho, ainda com os novos outros casos, e também a gente tem ideias aí de extrapolar isso também para outros tratamentos, outros tipos de lesão, né? Quais? Por exemplo, lesões musculares, isso pode ajudar a diminuir o tempo de recuperação, lesões de outros tendões, né? Por exemplo, manguito rotador, aqueles tendões isquiotibiais que o atleta de futebol sofre muito com as lesões de posterior, que causam um tempo de afastamento grande. A gente tem alguma experiência já com alguns ligamentos, ligamento colateral medial, por exemplo, a gente tem alguns casos já feitos com sucesso, né, inclusive dos nossos atletas. Então são coisas que para frente a gente tem que trabalhar para colocar a experiência, né, a nossa prática em ciência e demonstrar no papel esses resultados, né? Tornozelo, Giovanni, o Doma retornou com 42 dias após uma ruptura completa de ligamento de tornozelo. Nossa. Uma cirurgia era 4, 5 meses, entendeu? Inclusive, doutor, a gente falou aqui quando ele rompeu, que a gente esperava que ele voltasse em 4, 5 meses, porque era o que ditava... Que esperava, né? Exatamente. Então, nós temos o que o Vinícius falou, o ligamento colateral medial, por exemplo, a gente tem o Canteiros. O Canteiros, ele teve se eu não me engano, uma lesão no Flamengo, ou foi na Argentina, não me lembro, e ele ficou muito tempo parado. Quando ele teve a lesão aqui, aí ele ficou meio que desesperado, e a gente tratou ele com o BMEC, e ele retornou com 2 meses, se eu não me engano, e estava jogando. Ele lesionou em Concórdia, né? Exatamente. O Luiz Otávio, na Série B, né, em 2020, ele fez uma ruptura completa do tendão do bíceps da coxa. E nós também tratamos ele com BMEC e também recuperou antes de ir para o Bahia. Então, assim, tem diversos casos, como o Vinícius falou, amplia o leque do tratamento das lesões, né? Evidentemente, feito de uma forma bem criteriosa, né, com bastante cuidado, e você veja bem que a gente está tratando com um atleta profissional, né? Sim. É atleta de alto rendimento e que a sua margem de erro tem que ser próxima a zero, né? E ele é indicado para todos os casos, não? Então, Giovanni, é tudo muito novo, né? Então, isso é muito novo, é uma coisa, como eu te disse, a gente faz desde 2011 aqui, né? Isso é pouco tempo na medicina, né? 13 anos é pouco tempo. A gente avalia muito, então a gente tem que ter muito critério, com muito cuidado, com muita seriedade, se diga isso, né? Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Não só por conta de estar no clube, ser chapecoense, mas até por questão de foro íntimo, né? A gente tem muito respeito muito grande pelo paciente, a gente quer que realmente isso seja efetivo e ajude, né? E a ideia que a gente tem não é de segurar essa técnica, muito pelo contrário. Eu tive até uma notícia hoje pela manhã, um colega do Nordeste, uma cidade do Nordeste, já fez o primeiro caso lá. Olha que entendeu? Legal. Então, um negócio assim que é muito bacana, a gente fica feliz com isso, que a ideia é de realmente difundir isso, entendeu? Até mesmo você fazer esse tratamento pelo SUS, para paciente que não possa, né, pagar, que não possa fazer uma cirurgia, ou uma pessoa que não tenha condição de fazer a cirurgia. Sim. Então amplia muito, né? Até porque na teoria o tratamento cirúrgico é muito mais caro, né? O tratamento cirúrgico hoje, o que tem de melhor, utiliza um certo material que tem uma patente, que tem uma marca, existem várias, né? Existem fios especiais, âncoras especiais que são bastante caros. Então eleva muito o custo do tratamento Qual cirúrgico. é a diferença de preço?
É difícil falar, depende de plano, depende de hospital, mas um tratamento cirúrgico hoje talvez se gire aqui em torno dos R$30 mil, um tratamento cirúrgico, mais ou menos, dependendo do hospital, óbvio, dependendo da cidade e tal. Então pode ser desse valor até muito mais do que isso, né? Nós tivemos um caso recente, foi a cirurgia do Felipe Santana. O Felipe Santana fez uma cirurgia, né? Se eu não me engano, o Felipe voltou com 7 meses. E voltou com dificuldade. Eu perguntava, doutor, tem dificuldade de fazer a impulsão? Todos têm. O Ribamar passou aqui, ele foi operado fora, demorou 1 ano e 7 meses para recuperar, tinha dificuldade na impulsão. Então as sequelas da cirurgia são evidentes no atleta profissional. O Adriano terminou a carreira dele com uma cirurgia de tendão de Aquiles. Então a perspectiva desse tratamento com o BMEC no tendão de Aquiles é muito grande. Sabe quem está quase jogando esporte de novo? A Vivi Finco. Pois ela né? fez. Passou, né? Passou pelo procedimento. procedimento, esse né? procedimento. Esposa do nosso querido Mauro Finco está nos ouvindo, com certeza. Um abração para o Mauro. Em alguns dos casos aplicados, eu sei que cada caso é um caso, né? Até porque o organismo ele reage de maneira diferente, ele recupera de maneira diferente. Em alguns dos casos, assim, demorou mais, teve algum probleminha no procedimento, alguma coisa nesse sentido ou não? Então, foram quantos? 30 aí? 37. 37. O que chama a atenção da gente, porque cada vez que a gente faz, isso acontece com o Vinícius também, a gente fica apreensivo, entendeu? Sim. Porque com uma coisa nova, normal, né? A gente fica, será que vai ter o mesmo resultado, vai seguir o mesmo método? Mas assim, os 37 casos seguiram exatamente o mesmo caminho. É impressionante. Se você pegar, depois eu posso te mostrar em off, a ressonância magnética no 3º mês dos pacientes parece que são todas iguais. Parece que são todas cópias. Inclusive, para você mostrar isso em congresso, você tem que catalogar. Você tem que mostrar o protocolo, o número do paciente, para poder deixar a veracidade daquilo ali à prova, né? E nós vamos publicar isso agora, nós vamos publicar isso numa revista de impacto, né? As revistas hoje, elas cabem vídeo, entendeu? Que a pessoa faça uma declaração, faça um depoimento. Então isso ajuda muito. Isso deixa mais cristalino, né? Porque o que o Vinícius falou é verdade. Porque eu fui dar uma aula em Campinas sobre isso há uns 4 meses atrás. Meu filho faz residência lá. E eu ouvi isso de um colega da Unicamp. Ele falou: Mendonça, eu só estou acreditando nisso que eu te conheço. Eu sei da sua seriedade, sei do teu trabalho. Porque se eu achar que isso aí era picaretagem. Exatamente assim. Como tudo, né? Na medicina é assim. Primeira coisa é desacreditada, né? Ninguém inclusive às vezes até se fala mal, né? Depois vê que aquilo ali tem fundamento e conta os fatos, não tem argumento, né? Você mostra, você prova que aquilo ali funciona, né? Então eu acredito que, e assim, para ser bem sincero, né, Giovanni, assim, não tem nenhum tipo de, nós não temos assim, não queremos credenciais, nós queremos que seja efetivo, que a coisa possa ter um domínio público e que isso realmente possa fazer diferença na vida das pessoas. Que legal. Quanto tempo vocês entendem, doutor Vinícius, que pode se popularizar isso? Deve levar muito tempo? Não? O que vocês imaginam assim? Porque né, vocês já disseram aqui que querem ver, inclusive, o SUS realizando para as pessoas que não têm condição, né? Então, vocês imaginam isso acontecendo em quanto tempo? Quanto tempo isso normalmente demora para acontecer? Não, eu acredito que isso seja de implementação imediata, entendeu? Não existe, aos nossos olhos, assim, nenhum impedimento para que isso aconteça, né? É uma técnica relativamente simples, barata, de fácil realização. Demanda algum treinamento, é óbvio, mas isso é facilmente adquirido. Os materiais estão disponíveis aí, um ultrassom, um centro cirúrgico, o próprio paciente. Então, assim, eu acho que é uma questão de realmente se popularizar. A gente conseguir demonstrar, a gente está no início do trabalho, tá? Isso é bem verdade, é bem animador, mas é no início do trabalho. Então a gente precisa ainda de mais bagagem, mais lastro para demonstrar mais casos e a gente conseguir, como eu te falei, extrapolar até para, de repente, para outras situações. Mas a princípio é uma coisa que pode ser implementada. E a grande situação do Aquiles, como o Carlos falou, dos casos que se assemelham muito, né? O Aquiles, as complicações da cirurgia do Aquiles não são incomuns, ao contrário, elas têm até uma taxa elevada de complicação. Porque o tornozelo e o pé, ele tem uma pele um pouco deficiente de circulação, então tem problema de cicatrização no pé. Então os pacientes, por exemplo, não é o caso de atleta, é óbvio, mas um paciente diabético que tem um problema de circulação, ele cicatriza mal, o tendão cicatriza mal, existe uma chance maior de infecção.
E a gente já tem, dentro desses mais de 30 casos, existem pacientes com comorbidades também e que até o momento não apresentaram nenhuma complicação. Tiveram boa cicatrização, o padrão de imagem semelhante a todos os outros e com boa evolução, entendeu? Eu vou perguntar para os dois como é que surgiu, né? Porque eu sei da história, né? Mas é bom contar a história. É bom dividir, né? É bom dividir porque assim, é uma história muito legal que vem da confiança que um jogador, inclusive o Alan Santos, tinha do departamento médico. Então, o Alan Santos ele teve uma lesão do ligamento colateral medial quando ele estava no Santos. Se eu não me falha a memória, ele ficou 4, 5 meses parado da lesão. E ele teve uma lesão aqui contra o Marcílio Dias. O primeiro jogo dele da estreia com o Marcílio, ele fez uma ruptura do colateral medial. Então, quando ele chegou, eu acredito que os meninos da fisioterapia falaram para ele do Canteiros, que nós tivemos caso. E ele me chamou e falou para fazermos a célula-tronco para ele. E ele era jogador do Querétaro, do México, ele não era da Chapecoense. Então eu falei para ele que ele precisaria autorizar. Ele foi lá e conseguiu autorização. Nós fizemos, ele recuperou em 48 dias, ele já estava treinando. Ele ficou impressionado com aquilo, e a gente também, né? Que a gente sempre fica. E 3 meses depois ele rompeu o tendão de Aquiles. Putz. Da outra perna. No bobinho, né? Foi uma coisa boba mesmo, né? Aí ele me ligou e falou, precisava falar comigo, ele tinha rompido o tendão de Aquiles e pediu para poder fazer a célula-tronco do tendão de Aquiles. Eu falei que não, né? Porque não existia nenhum caso. Ele falou, não, doutor, vamos fazer, vai dar certo. Eu falei, não tem como, Alan, isso é uma lesão grave, não existe nenhum relato na literatura. E no outro, ele falou, decide e tal, vamos ver amanhã. E no outro dia ele me procurou, falou que precisava falar comigo, foi até a clínica. E ele me falou, doutor, vamos fazer, que eu tive um sonho, e Deus me falou no sonho que era para eu fazer, que ia dar certo. Muito religioso ele? Né? Muito religioso. Muito. E eu ainda brinquei com ele, falei, olha, Alan, Deus falou só com você, não falou comigo não. Aí eu falei, Alan, eu perco a minha carreira, rapaz, porque como é que eu vou me defender se é um tratamento que não existe nenhum relato na literatura? Ele falou, vamos preencher tudo aí, o consentimento que você precisar de fazer, que eu vou assinar e nós vamos fazer. Ele era do Querétaro. Olha só. Aí eu falei, Alan, você precisa de ter na liberação do Querétaro. Eu tinha certeza que o Querétaro não ia liberar, né? Porque não é para minha surpresa, rapaz, que ele me aparece com a liberação do Querétaro, né? Olha só. Aí o que eu ia fazer? Aí fizemos. E realmente, Fazolinho, o Alan, ele é o grande responsável. Eu encontrei com o Alan agora, o mês passado, eu estava em Campinas com meu filho, encontrei ele dentro de um shopping, uma coincidência enorme, e eu falei isso para ele, né? Eu falei, ele é o responsável por esse desenvolvimento dessa técnica, a partir pela coragem dele, dele crer naquilo, né? Porque não era uma coisa que, para ser bem honesto, eu utilizaria em sã consciência, não. E aí vocês começaram a fazer os protocolos, né? E os estudos, e aí já estão com 37 casos. Que loucura, né? Espetáculo. Até um tempo atrás, talvez 4, 5 anos atrás, se eu rompesse meu Aquiles, eu ia operar. Com certeza. E hoje, com certeza, eu não vou operar. Né? Então, é o que a gente busca fazer... Mudança de patamar, né? O que a gente busca fazer... acho que o ideal é a gente tratar o paciente, ou o nosso atleta, o nosso paciente, como se fosse conosco, né? Como se fosse com a gente ou com o nosso familiar. Então, hoje, sem dúvida, o meu tratamento de escolha seria esse. O primeiro tratamento em ruptura de ligamento de tornozelo foi em mim. Eu rompi meus ligamentos de tornozelo, não tinha como operar, estava cheio de compromisso. Fui lá, fiz a célula-tronco, coloquei uma botinha... E um mês depois eu vi que eu estava bem, estava andando bem, fui lá, fiz uma ressonância, tinha cicatrização dos ligamentos. Olha, aí comecei a fazer no tornozelo, o que eu tinha feito em mim, eu fui o cobaia. E uma coisa que tem que se dizer é o seguinte, você está utilizando uma célula-tronco mesenquimal que é tua, ela não tem rejeição. A possibilidade de transformar, eu escuto muito isso, pessoas me chamam para falar sobre isso, existe trabalho mostrando que ela não tem diferenciação para a célula maligna. Não existe possibilidade de você ter câncer fazendo uma célula-tronco mesenquimal da medula óssea, né? Tem alguns trabalhos já na literatura de Ernigot que mostra muito bem isso. Então a gente fica tranquilo em relação a isso, né? Você pode ter um processo infeccioso, claro, aí você tem que tomar todos os cuidados de asepsia, fazer em ambiente preparado para isso, com cautela. Não é em qualquer lugar, né? Mas fora isso, nada. Que loucura. Gente, olha, que orgulho, hein? Imagino que vocês estão assim também, mas diga, Cauê. O Murilo questionou aqui se é possível também ligamento do joelho. Então, os ligamentos colaterais nós temos experiência, né? Os colaterais medial e lateral. Ligamento cruzado anterior, nós já fizemos assim, em cirurgia a gente coloca, parece que o líquido sinovial não deixa haver uma agregação da célula tronco mesenquimal.
Então não existe. A gente até estuda, a gente desenvolve uma tese, inclusive esse trabalho mesmo é um trabalho de uma tese desenvolvida na PUC de São Paulo, né? A gente desenvolve um biomaterial lá, que é um arcabouço biológico, para substituição meniscal. Em breve a gente vai ter novidades também sobre isso aí, entendeu? Boa. Nós vamos provavelmente implantar o primeiro menisco artificial total do mundo também. Olha aí. Uma outra, a patente não é minha, a patente é da professora Eliana Dueck, que é de São Paulo. Ela tem 2 livros escritos sobre esse biopolímero. A gente vai colocar a célula tronco mesenquimal nele e vamos implantar esse menisco em breve, né? Acho que vai ser bem bacana. Então é isso. O Murilo Luiz que jogou comigo futsal, né? Bom que se diga. Pra que esse comentário, né? Pra que esse carteiraço? Comentário qualquer. Doutor Vinícius, doutor Carlos, que prazer tê-los com a gente aqui no Golaço. Parabéns, né? Para nós aqui é um orgulho muito grande, né? Pela nossa relação, inclusive, fora do microfone, fora da Chapecoense, né? Mas, assim, importante para Chapecó aqui, né? Esse estudo, esse trabalho que vocês desenvolveram e nos deixa muito orgulhosos, viu? Parabéns, parabéns mesmo, e que seja um grande sucesso e que isso possa, né, inclusive, ser levado adiante, né, como o doutor Vinícius falou agora há pouco, né, que a ideia é estar levando adiante, né, então a gente fica na torcida, né, para que continue sendo um sucesso e que daqui para frente a coisa, né... nós vamos seguir adiante, sim, Só com suba. certeza. O Vinícius vai fazer um trabalho agora também no ombro. E o que eu queria falar, Giovanni, é o seguinte: lá em Dubai nós vamos fazer uma foto perante a entrada lá do... E nós tiramos a camisa da Chapecoense, né? Rapaz, é impressionante. É como a Chapecoense é conhecida mundo afora, né? Eu acho que nós precisamos explorar mais isso, explorar no bom sentido, evidentemente, né? Assim, a credibilidade que a Chapecoense tem mundo afora. E a gente fica muito satisfeito também do reconhecimento que o departamento médico, eu quero falar o nome também do Samuel, o nome do Fabiano, do João, que compõe o departamento médico, os meninos da fisioterapia, Bilibio, Almir, né, os estagiários, a preparação física, o artista, porque isso é um trabalho de equipe. Ninguém faz nada sozinho, entendeu? Não adianta nós fazermos o tratamento adequado e ter uma reabilitação inadequada. Então, o fisioterapeuta, o educador físico, nesse contexto, tem uma importância capital, uma importância igual, né? Então, é um time, né? Isso é um trabalho em equipe, um trabalho em grupo, que culmina com um sucesso quando todos fazem a parte dele bem feita. Didio, para descontrair, um dos melhores atacantes que tem aí, velocidade a toda a prova, é o doutor Carlos Mendonça. Doutor Carlos. Eu suava para marcar ele, não era fácil, viu? E eu descobri que o Dr. Vinícius é um lateral direito... Que apoia? Não. Conservador. Conservador. Conservador é uma boa definição. Ai, meu Deus do céu. Obrigado por terem vindo ao Golaço. Que prazer recebê-los aqui. E vamos voltar para falar do menisco, hein? Combinado? Se Deus quiser, Giovanni, em breve a gente vai ter novidade. Eu que agradeço, tá, o espaço e rever os amigos, que sempre é muito bom. E estão sempre escutando vocês, assim, parabenizar pelo trabalho que vocês fazem, não só no clube, como na sociedade de uma forma geral. E sempre que é muito bom aceito, a credibilidade de vocês é muito alta. Obrigado, doutor.